Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, hoje nós vamos dedicar um contexto com Michele aos homens, porque os homens também querem que fale mais sobre assuntos que envolvem o universo deles. Nós convidamos o Dr. Petros Oliva. Dr. Petros, ele é urologista e urologista pediátrico e vai desvendar para a gente um pouquinho sobre essas questões que envolvem a saúde masculina. Dr. Petros, obrigada. Eu que agradeço, Michele, pela oportunidade de falar e esclarecer um tema tão importante, né? E cada vez dado mais ênfase, né? Que é a saúde do homem, há muito e historicamente relegada pelos homens, inclusive, né? Verdade. Então, para a gente começar e desmistificar, qual é o papel do urologista? O que o urologista faz? Então, o urologista é o médico especialista que trata da saúde, né, do aparelho urinário de homens e de mulheres. Olha só. Exatamente. E também é o médico especialista que trata do aparelho genital masculino. Então, é um médico que é conhecido como médico dos homens, né, e que tem um papel fundamental, importantíssimo na saúde do homem. Não só a saúde física, a saúde psicológica também, porque ela é muito afetada pelas coisas que podem acontecer, especialmente nesses aparelhos, urinário e genital. Legal. E é interessante a gente dar ênfase à questão de que atende a mulher também, né? E muita gente não sabe. Sim, com certeza. No meu caso, que faço especificamente urologia de criança, né, quase metade dos meus pacientes são meninas, né, com diversos problemas associados ao trato urinário e que precisam, claro, da avaliação, do acompanhamento, do tratamento do especialista. Ai, que legal. E vamos lá falar sobre a situação do nosso estado. Você, como médico, já deve ter, obviamente, feito residência aí nos nossos hospitais públicos. Quais são as doenças que mais afetam os homens do Amazonas? Então, a gente tem, de um modo geral, no Brasil e nos países em desenvolvimento, a gente vai ter um aumento cada vez maior da incidência de câncer. Diversos cânceres em diversos locais do corpo, em diversos órgãos do corpo, tá? Mas falando especificamente da parte urológica, a gente tem um aumento na incidência nos homens, né, do câncer de bexiga, no câncer de pênis muito frequente na nossa região, na região norte, tá? E no Brasil, na verdade no mundo inteiro, a gente tem tido um aumento da incidência do câncer de próstata. Apesar, e mesmo com todas as campanhas de conscientização e prevenção, a gente ainda tem uma escalada de aumento dessa incidência. Cada vez mais a gente tem a ocorrência desses cânceres. E vamos esquecer um pouquinho do câncer, essa doença aí tão triste, infelizmente. O que esse homem, Dr. Petros, pode fazer para cuidar da sua saúde antes do câncer bater a porta? Com que frequência ele tem que vir ao urologista? Que tipos de exames ele tem que fazer para se prevenir? Que não é só o temido exame do toque, sim, existem vários outros. O que esse homem pode fazer para prevenir a sua saúde? Bom, Michele, a gente admite, né, que o câncer ele é causado por vários fatores, né? Então, na verdade, a vida saudável ela é o principal fator de prevenção. Então, quando a gente fala em qualquer tipo de doença, seja doenças cardiovasculares, infecções urinárias, seja cálculos urinários, por exemplo, e o próprio câncer, o modo de vida ele influencia muito na ocorrência dessas doenças. Então, quem tem uma vida saudável, quem busca uma vida saudável, já está promovendo uma prevenção. Tá? Agora, é importante que haja sempre o acompanhamento regular do médico. As mulheres têm a facilidade, porque elas já têm uma condição aí histórica também, de que sempre vão ao ginecologista. Sim. Né? As avós levam as filhas e levam as netas, as mães levam as filhas e por aí vai. Então, é uma coisa que já está estabelecida culturalmente entre as mulheres. E a gente está tentando fazer isso entre os homens. Fazer com que os meninos, os homens adultos jovens e até os idosos vão com maior frequência e com regularidade aos seus médicos. Sejam os cardiologistas, sejam os urologistas, seja um clínico geral para fazer um check-up. Então, é importante que essa regularidade aconteça. É importante que o homem vá pelo menos uma vez ao ano no seu médico. E não espere apenas a aparência de um problema ou a piora de um problema que já existe
para que ele procure seu médico. A prevenção, o diagnóstico precoce, quanto mais cedo possível você ter o diagnóstico de um problema ou mesmo o reconhecimento de uma situação de risco, mais fácil para você prevenir e, obviamente, tratar. Aí vamos fazer um parêntese nessa história toda. Vamos falar das crianças. Quais são as doenças que você costuma tratar nas crianças enquanto urologista pediátrico? Bom, como as crianças são seres que estão se desenvolvendo, né, estão crescendo e se desenvolvendo, ainda com o corpo e o organismo se transformando, a gente tem doenças desde antes do nascimento, que as crianças já nascem com esses problemas, principalmente malformações congênitas, tá? Até doenças, claro, adquiridas. As principais doenças que a gente vai ter, como eu falei, são algumas malformações do trato urinário e do trato genital. A gente tem alterações genitais importantes, inclusive até mesmo aquelas questões de crianças que nascem com intersexo, que seriam a alteração genital tão grave que fica até difícil o reconhecimento da condição sexual daquele genital, até crianças que podem, mesmo numa idade precoce, desenvolver cálculos urinários, infecções urinárias, e etc. Então, a gente vai ter uma série de doenças que podem atingir as crianças e eu ressalto uma condição. Muitas doenças do adulto, elas começam na infância. Então, obviamente, elas podem ser reconhecidas e tratadas ou acompanhadas desde a infância para que não haja uma repercussão maior ou pior durante a vida adulta. Então, sim, a gente tem uma gama muito grande de doenças do trato urinário que atingem a criança e que podem persistir e mesmo piorar ao longo do crescimento e se tornar algo mais grave na vida adulta. Olha só, quanta informação que a gente está recebendo aqui que muitas vezes nem sabemos. E para finalizarmos, deixa o seu recado para a nossa população masculina aqui do Amazonas. Qual é a importância deste homem ir ao médico e parar de fugir dele? Então, gente, não só o urologista, mas o homem ele evita o médico de uma maneira geral, né? Então, a gente sempre faz uma coisa que o Novembro Azul nos ensinou, essa campanha tão importante, que a gente repete todos os anos, mas que a gente procura, na verdade, mantê-la ao longo do ano inteiro, seja janeiro, fevereiro ou março, entendeu? É que a família deve intervir, deve se colocar, né, como essa ponte entre os homens e a saúde deles, né, e seus médicos. Então, é sempre importante que a família se envolva nesse sentido. Então, os filhos que levam os pais, as esposas que levam os pais, as filhas que levam os pais ao médico, ao check-up. O meu pai é saudável, o meu pai tem muita saúde, não tem problema nenhum. Excelente, muito bom. Importante então que esse homem continue com essa saúde preservada. Então, vamos fazer seu check-up, vamos fazer o seu acompanhamento anual. Com o urologista isso não é diferente. Importante, a enorme maioria das doenças graves que o urologista trata são completamente preveníveis e tratáveis desde que a gente tenha um diagnóstico o mais cedo possível, uma condição mais precoce possível, que a gente tem chances desse homem continuar tendo saúde, continuar tendo uma vida plena ao lado de quem ele gosta, ao lado da sua família, ao lado da convivência das pessoas que importam para ele. Que aula, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dr. Petros, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que seus espectadores, as pessoas que curtem o seu blog, gostem também, entendeu? E a gente está sempre à disposição para prestar esclarecimentos e para levar saúde a quem precisa. Pessoal, esse foi mais um Contexto com Michele. Curta, comente, compartilhe, marque o namorado, o amigo, o pai, o avô, o padrasto, o tio, o primo, aquele homem que vive correndo do médico. Faça ele assistir esse vídeo para ele entender a importância de cuidar da própria saúde. Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.